Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho, João nos fala da vocação de João Batista para ser o precursor do Messias. Também revela, por meio do testemunho do Batista, que Jesus é aquele que nos mergulha no Espírito de Deus. Pelo batismo no Espírito Santo, somos chamados a nos conformar a Cristo Jesus. Livro do profeta Isaías. O Senhor me disse: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Salmo 39. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocausto por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer fazer a vossa vontade. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer
e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Ressalta-se no texto de João o testemunho de João Batista sobre Jesus. Tal testemunho expressa-se em 3 assertivas distintas: Jesus como Cordeiro de Deus, o Espírito que desce e permanece em Jesus, e Jesus, o Filho de Deus. A assertiva, o Cordeiro de Deus. Ao ver Jesus se aproximar, João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O título Cordeiro de Deus, que João dá a Jesus, corresponde ao 4º cântico do profeta Isaías, como cordeiro levado ao matadouro ou ovelha diante do tosqueador. Pode-se dizer que, com o referido título, João declara que Jesus é o servo sofredor. Mas não só. João diz que o servo sofredor tira o pecado do mundo. Note-se que a afirmação está no singular, o pecado do mundo. Tirar significa levar embora. Jesus leva embora o pecado do mundo. Contudo, que pecado é esse? O pecado da não crença em Jesus, o pecado da incredulidade. Crer em Jesus não se limita a aceitar seu perdão. Crer em Jesus, seguir seus passos, consiste em lutar para o mundo se libertar do pecado que desfigura o ser humano. Pecar não consiste simplesmente em violar as normas divinas ou ofender a Deus. O pecado ofende o ser humano, pois o atinge em seu ser mais profundo. Desumaniza-o não somente enquanto indivíduo, mas também socialmente. Pecar é recusar Deus como Pai e, consequentemente, não aceitar o outro como irmão. Nesse sentido, pode-se definir o pecado como o fechamento do ser humano em si mesmo. Esse fechamento decorre da sua autoafirmação diante de Deus e do outro. Fechar-se em si redunda em recusar relação, ou seja, comunhão. A outra assertiva, o testemunho de João. João sustenta por 2 vezes que não conhecia Jesus, mas professa sua fé nele. Esta se expressa em 3 afirmações: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu vi o Espírito Santo descer como pomba e permanecer sobre ele, e ele é o Filho de Deus. Todavia, de onde vem essa fé do Batista? Ela vem de sua experiência de Deus. Aquele sobre quem vires o Espírito descer, é ele quem batiza com o Espírito Santo. A fé testemunhada por João não se limita ao ouvir dizer, mas se fundamenta em sua experiência de Deus. Ele ouve a voz de Deus e vê o Espírito sobre Jesus. A palavra de Deus é promessa que se realiza. Quem a ouve, certamente verá. A fé que recebemos no batismo nos convida a ouvir a palavra de Deus e ver as maravilhas que ela realiza em nossa vida e na vida da comunidade. A fé testemunhada por João o leva a aniquilar-se para que Cristo se manifeste. Vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel. A fé faz que deixemos Deus se manifestar a todos. Vivemos plenamente a fé quando não julgamos possuir um poder que nos faz ter Deus ao nosso serviço
ou quando a vivemos de maneira intimista. Estas são visões utilitaristas da fé, ou seja, visões burguesas da fé, mas sim quando ela nos leva a nos pormos a serviço dos nossos irmãos. A fé verdadeira nos instiga a ter sempre jarro e bacia nas mãos. O avental é a veste mais bonita da fé. Desse modo, todos nós, batizados, somos, no mundo, precursores de Jesus, assim como foi João Batista. A terceira assertiva, o Filho de Deus. João Batista declara que ele veio batizar com água, mas Jesus, conforme a revelação do Pai, é quem batiza com o Espírito Santo. O batismo do Batista é um mergulho purificador. Nas águas do Jordão, todos aqueles que aguardam o Messias purificam-se. O batismo de Jesus consiste no mergulho no Espírito Santo. Somos imersos no Espírito de Deus. Como reconhecê-los em nós? O Espírito Santo é espírito de vida. Na criação, o Espírito pairava sobre as águas. Quando Deus criou o ser humano, soprou o sopro da vida e ele se tornou um ser vivente. Após a ressurreição, Jesus soprou sobre seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Em Jesus, toda a humanidade é recriada. Assim, o Espírito de Deus age em nós todas as vezes que lutamos em favor da vida. O Espírito Santo nos move sempre que criamos condições para que a vida aflore e, com isso, expulsamos do meio de nós os reinos da morte. O Espírito Santo é Espírito da verdade. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. O Espírito da verdade age em nós, pois é ele quem nos remete a Cristo, faz em nós a memória de Cristo. Assim, quando agimos na verdade, quando a buscamos porque é nossa verdade, porque nos humaniza, estamos sendo inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é também o Espírito de amor. Ele é o laço que entrelaça o amante, Pai, ao amado, Filho. Quando amamos, comungamos com o Deus Trindade, entrelaçamo-nos à comunhão trinitária. Com efeito, praticamos a caridade porque o Espírito Santo nos move a sair de nós mesmos e ir ao encontro do outro. Amor exige relação, exige comunhão. Por isso, o amor sempre nos põe em saída, como o Pai e o Filho. Enfim, o Espírito Santo é Espírito santificador. Deixando-nos conduzir pelo Espírito da vida, da verdade e de amor, vamos nos santificando em nossa peregrinação da fé, ou seja, vamos nos tornando perfeitos como nosso Pai. Imersos no Espírito Santo, deixando-o agir em nós, testemunhamos, como João Batista, que Jesus é o Filho de Deus. Oremos. Senhor, como João Batista agiu, queremos, em humildade, anunciar Jesus como nosso líder espiritual maior e reconhecer sempre sua transcendência. Amém. Jesus, eu confio em vós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.